Boa noite, minhas amadas irmãs. Que prazer estar aqui com vocês, né? Por essas datas, nós da USAF estaríamos visitando as igrejas do sertão. Mas, infelizmente, devido à pandemia, estamos impossibilitadas. Mas glória a Deus pelo meio que Ele nos concede, né? Que é a internet, né? Através tanto do WhatsApp, mas também agora por esse outro veículo, de estarmos em contato com as irmãs. E aqui deixar o nosso grande abraço. Bem, para quem não me conhece, eu sou Meire Azevedo, estou como presidente da USAF Paraíba, né, neste ano de 2020, e temos uma diretoria, abençoada por Deus, escolhida pelas irmãs no nosso último congresso, né, em 2019. E nosso primeiro contato fazendo esse culto, não é? Através da plataforma do YouTube, é o nosso primeiro. Então, estamos ainda engateando nesse meio. Que as irmãs possam compreender que foi a forma que pudemos realizar, né? Debaixo do temor do Senhor e querendo fazer o melhor para Ele, né? Que estava a nossa disponibilidade. Teremos ainda mais 2 intercâmbios, no final a gente vai falar sobre ele, que também será realizado, se assim Deus nos permitir, através da internet, que as irmãs estejam em oração aí. E para hoje, né, vamos trabalhar com o tema Tempos Difíceis, com a nossa irmã Conceição. Mas antes da gente chegar ao estudo, vamos agora em oração ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Ele. Pai querido e amado, queremos te agradecer por esse momento de estarmos aqui, ó Deus, através da internet e desse veículo, dessa plataforma, de estarmos em contato com as irmãs, tanto lá do sertão, ó Deus, como de Campina Grande, de João Pessoa, mas também das irmãs que possam ser alcançadas através desse vídeo. Que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para recebermos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Deus, e nos acalmar em meio a tantas dificuldades que estamos passando, mas que possamos estar firmes, sabendo que do Senhor vem a resposta. No Teu tempo, Senhor, se resolverá e em glória teremos a recompensa de nossa vida aqui, ó Deus, que estejamos com os nossos corações alegres e confortados na Tua palavra de esperança de vida eterna. Te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que as irmãs aí estejam com esses corações aquecidos, né? Para que possam receber aquilo que o Senhor tem reservado para esse momento. Então, nesse momento, vamos ter 2 louvores, 2 especiais, né, que as irmãs entraram em contato conosco. O primeiro vai ser com um grupo de louvor lá da Igreja Batista Regular no Monte Santo, aqui em Campina Grande, né, com um louvor calmo, sereno e tranquilo. Logo depois, vamos ter um louvor especial com a nossa amada Etel, né, a nossa conselheira da USAF 2020, né, ela vai estar louvando ao Senhor com o hino Sempre o Mesmo. O Senhor sempre é o mesmo, Ele nunca muda. Glória a Deus por isso. Olá, irmãos, que a graça e o amor de Cristo esteja bem presente em vossos corações. Vamos louvar o nosso Deus com um corinho calmo, sereno e tranquilo. Louvemos. Que só por Ele eu pude
louvar o hino do Voz Melodia, sempre o mesmo. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor em Jesus sempre estarei. Na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está. Com amor o meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Que bênção, né? Que a letra desses dois louvores possam estar em nossos corações, que a gente possa meditar, que nós possamos estar no nosso viver calmo, sereno e tranquilo, sentindo descanso no nosso dia a dia. Também que possamos lembrar que Deus é o mesmo, que a gente possa louvar o nome do Senhor, pois Ele nunca muda, o mesmo Ele é. Que bênção! E agora vamos à palavra de Deus. Vamos ler primeiro o versículo que a irmã Conceição vai trabalhar como base, né? O versículo fica lá em Filipenses 4,19, que diz assim: todas abriram? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. E o tema de hoje, não é, como foi falado no início, é tempos difíceis. O versículo foi esse que eu acabei de ler e a história base será a história de Ruth, né? Que Deus possa assim abençoar. Antes do nosso estudo, vamos a mais um louvor com a nossa irmã Patrícia, lá de Santana de Mangueira, né? Que mandou pra gente É Fácil Sorrir. Meditem na letra do hino, que foi sugestão da nossa irmã Conceição, né, a nossa preletora, para que a gente possa preparar os nossos corações para a palavra do Senhor. Vamos ouvir o louvor É Fácil Sorrir. Graça e paz, amadas irmãs, vamos adorar o Senhor com o hino É Fácil Sorrir. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer. Quando não faz aquilo que meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão
tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Te agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta das nossas vidas, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode qualquer necessidade suprir. Amém. Olá, irmãs. Estamos nós aqui, não é, nos nossos intercâmbios, começando com o intercâmbio do sertão, que é um prazer imenso nós estarmos juntas com as irmãs. Este ano é uma forma diferente de nos comunicarmos e de fazermos os nossos intercâmbios. Vamos estar juntas, não é? Não só o sertão, mas como João Pessoa e a Grande João Pessoa e todas as igrejas participando juntamente desses cultos que vamos realizar. Vamos começar com uma oração, pedindo ao nosso Deus que venha abençoar a sua palavra em nossos corações. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te somos imensamente gratas pelo teu amor para conosco, pela oportunidade que nós temos, ó Senhor Deus, de nos reunirmos, mesmo que distantes uns das outras. Mas te damos graças porque o Senhor nos deu recursos para que isso assim pudesse ser feito. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra ela possa ser para a tua honra e para a tua glória e para a edificação do teu povo. Nos ajuda, porque te precisamos e que o Senhor e tudo seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãs, tempos difíceis. O que fazer? Nós estamos vivendo num tempo difícil. Nós estamos passando por um momento em que não está sendo fácil para ninguém. Nós éramos para estar realizando os nossos cultos hoje no sertão, no final de semana passada, né? Mas infelizmente, por conta de toda essa situação que vivemos, circunstâncias, nos impede de nos reunirmos e estarmos juntas. Mas nós estamos reunidas, mesmo distantes, mas estamos juntas. Graças a Deus por esse mecanismo. Tempos difíceis. Nossa história, nós vamos estudar hoje uma história, né, de uma família que passou por tempo difícil. Ela se passou, não é? O nosso estudo, ela vai estar no livro de Ruth. E ela se passa, não é? A história de Ruth se passa na época dos juízes de Israel. Passa com pessoas comuns como nós. Eles estavam enfrentando dificuldades como todos nós enfrentamos. E resolveram fazer mudanças na sua vida. Não é errado nós fazermos mudanças, desde que nós levemos Deus em conta. Desde que ela esteja dentro da vontade do Senhor. De tempos em tempos, o povo de Israel, eles abandonavam o Senhor. Eles trocavam o Senhor por outros deuses.
Isso resultava em castigo ao povo de Israel. Os juízes, eles eram pessoas que Deus levantava para libertar Israel dos seus opressores, quando estes se arrependiam e buscavam o Senhor. Foi numa situação dessa, não é? De difícil, de perseguição, de escassez, de fome, que a nossa história começa. Elimeleque, ele tomou a sua família, que é a sua esposa, e os seus filhos, e ele foi buscar refúgio nas terras de Moabe, as quais, em algum tempo da história dos juízes, também eles foram opressores de Israel. Israel esteve sobre o jugo de Moabe por 18 anos em determinado tempo. As irmãs podem buscar lá no livro de Juízes a história. Nós não podemos ver todas as coisas aqui, porque são muitos fatos e nós não podemos entrar em detalhes. Os moabitas, eles eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Eles eram filhos do incesto com a sua filha mais velha, os moabitas. Os moabitas também foram os mesmos que, quando o povo de Israel saiu do Egito e peregrinava no deserto, que Balaque, o rei dos moabitas, alugou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Essa história nós encontramos no livro de Números, capítulos 22 a 24. Também pelo conselho de Balaão, não é esse dito profeta, que as mulheres midianitas e moabitas seduziram os homens de Israel com imoralidade sexual e a prática da idolatria aos seus deuses. Por conta disso, houve grande morticínio entre o povo de Israel. Então, irmãos, eles eram um povo do qual eles não eram bem vistos por Deus. E Deus tinha dado proibição ao povo de Israel de se juntarem com os povos ao redor para não se contaminarem e não aprenderem suas práticas. Números diz desse jeito, 31:16, falando desse caso, não é? Eis que estes, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar, ou seja, fazer com que o povo deixasse o seu dever para com Deus. Né? Fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Por isso tudo foi ordenado que eles fossem excluídos da congregação de Israel. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Isso está em Deuteronômios. Ainda na sua 10ª geração. Então, irmãs, eles não eram biquichos. Deus diz, olha, não lhe procurarás nem a paz, nem o bem, todos os dias, para sempre. Então, Deus não queria que o povo de Israel tivesse comunhão com os povos das terras vizinhas, para eles não praticarem as mesmas coisas. Deus estava expulsando, ou tinha expulsado aqueles povos por causa do pecado deles, e deu aquela terra a Israel. Então, irmãs, o povo de Israel pecou naquela época, e Deus mandou o castigo, que fez a Elimeleque. Nós encontramos em Ruth, capítulo 1, e versículo 1 e 2, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
Elimeleque, ele buscou refúgio nas terras de Moabe. Ele deixou o refúgio, ele saiu das asas do Senhor e foi buscar. Por quê? Ele não creu no Senhor. Ele não creu, ele não se arrependeu. Sim, eles estavam sofrendo, eles estavam passando por dificuldade. É por causa do pecado, é por causa do pecado deles. Então o que ele fez? Ele fez o que todos os seus contemporâneos estavam fazendo naquela época. Veja, em Juízes 17, 6, 21 e 25 diz, naqueles dias não havia Deus em Israel. Isso é em Juízes, que é a época em que a nossa história aqui acontece. Não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia mais reto aos seus olhos. Cada qual fazia o que achava mais reto. Eles não estavam interessados no que Deus pensava, no que Deus queria, nos caminhos do Senhor. Olha o que diz Isaías 55 e 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós devemos, os pensamentos de Deus, nós encontramos na sua palavra. E Ele nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Quando nós procuramos fazer o que melhor nos parece, isso está querendo dizer que o que parece bom para Deus, que o que Deus pensa, que o caminho de Deus não é o melhor. Foi assim que Elimeleque pensou. Mas o Senhor também diz, não é? No próprio capítulo de Isaías, os versículos anteriores, não é? Deus diz, olha, os pensamentos de vocês não são os meus, os caminhos. Mas Deus diz, olha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Elimeleque, ele podia ter buscado ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu estou passando por dificuldade. Que é o que nós devemos fazer, irmãos? Buscar o Senhor, deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Quando Israel se arrependia e buscava Deus, Deus perdoava. Mas Elimeleque procurou fazer o que melhor lhe parecia. Ele não creu no Senhor. Elimeleque, ele escolheu viver pelo que melhor parecia. E as terras de Moabe, né, para ele foi o que melhor. Tinha fartura, era bonita. Ele foi viver pela aparência e não pela fé. Ele fez como Ló. Né? Todas nós conhecemos a história de Ló. Ló, ele escolheu o que parecia melhor a ele. As campinas que davam para os lados de Sodoma e Gomorra. Eram verdes, bonitas. E ele foi para elas, para aquele lado. E estendeu as suas tendas. E o que aconteceu com isso? Ló destruiu e desgraçou a sua família e a sua vida. A Bíblia fala, né, que o justo viverá pela fé. Segundo os Coríntios 5 e 8 diz assim, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Nós encontramos essa citação em várias passagens bíblicas. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Isto é uma passagem citada várias vezes na palavra do nosso Deus. Elimeleque, ele se concentrou nas necessidades físicas de sua família e não nas espirituais. Sem dúvida, é de suma importância prover para a sua família. Não há erro nisso, mas não deve fazer isso de modo a perder as bênçãos de Deus. Esse
deve ser o nosso foco, irmãos. Os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Lembra? Essa foi a proposta de Satanás a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, depois dele ele jejuar 40 dias, ele teve fome. Ele foi tentado, não é? Aí Satanás, essa é uma sugestão que Satanás dá para toda. Afinal de contas, você precisa, não é? Sobreviver. Saciar a fome é importante. Como é que você vai poder sobreviver, vai viver, vai ter força para trabalhar e fazer coisas que você está com fome? Satanás propôs para Jesus Cristo. Em vez de agradar ao Senhor, muitas vezes cedemos. Elimeleque, ele não procurou agradar ao Senhor. Ele pensou primeiro no seu bem-estar físico, na sua necessidade. Ele não olhou para Cristo. Mateus, veja só o que o tentador diz assim, Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amadas, a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma, ela nos fortalece, nos dá força e vigor, e nós precisamos demais dela, para vivermos uma vida plena com o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em João 4 e 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Onde estão fitos os nossos olhos? Na aparência das coisas? Olha o que o Senhor Deus disse, né, para Samuel. Disse a Samuel, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Devemos ter cuidado, irmãos, quando nós colocamos fitos os nossos olhos nas coisas, olha que o conselho de Deus, as concupiscências da carne, soberba da vida. Então, irmãs, devemos ter os nossos olhos fitos no Senhor, no nosso Deus. Os nossos caminhos, devemos ter cuidado, porque ele parece bonito, parece bom. Elimeleque, ele buscou algo que achava que era bom. Mas olha, Provérbios 14, 12 diz, a caminho que é o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando nós fazemos aquilo que melhor nos parece, pode ser ruína para nós. Nós devemos buscar o conselho do Senhor. Elimeleque, será que nós estamos olhando, não é? Como Elimeleque, na aparência das coisas? Olha, procuramos primeiro satisfazer as nossas necessidades materiais. Mateus 6 e 33, o Senhor Jesus Cristo disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E Deus diz, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar primeiro a Deus, amar primeiro a Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, quando nós buscamos e fazemos. Problemas sempre vamos ter na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições. Elimeleque e sua família estavam passando por uma aflição. Eles não buscaram o Senhor em tempo oportuno de poder encontrar. O que aconteceu? Elimeleque colocou seus olhos não no Senhor, mas nas suas necessidades. Concentrou em outras coisas. O que resultou? Ele morreu, deixou a sua esposa e os seus filhos, Malom e Quilion, que se casaram com mulheres moabitas, as quais o que Deus proibiu terminantemente ao povo de Israel. Em Deuteronômio
quando o povo estava ainda no deserto, antes deles entrarem na terra prometida, Deus disse, olha, não contrairás matrimônio com os filhos destas nações, nem darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois eles farão desviar teus filhos de mim, para que sirvam outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos destruiria. Irmãs, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecado chama outro pecado. Elimeleque, ele tirou a sua família da bênção, debaixo da mão de Deus, e levou para o mundo, longe de Deus. O que fizeram seus filhos? Conheceram mulheres estrangeiras, que Deus condenou o matrimônio com elas, e casaram com elas. Vamos ter cuidado, irmãos, com as nossas escolhas, não é? Os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Elimeleque, não é? Morreu e não se arrependeu do seu pecado e trouxe consequências para a sua família. Separação é projeto de Deus para o seu povo. Santidade, pureza é um projeto de Deus. Deus quer. Não foi o que Elimeleque, não é? Ele não colocou seus olhos fitos no Senhor. O que ele fez? Afastou a sua família, se afastou de perto da casa de Deus, de perto do Senhor, e levou seus filhos à ruína. Seus filhos também morreram. Noé morreram. A Bíblia diz que Noemi depois viveu 11 anos depois. A gente não sabe com exatidão a data entre a morte de Elimeleque e de seus filhos. Não tem exatidão de quanto tempo. Mas eles morreram também, deixando Noemi desamparada com as duas viúvas, Orfa e Ruth. Seus olhos devem estar fitos no Senhor. Não é? Um abismo chama outro abismo. Se obedecermos à vontade de Deus, tudo na vida terá harmonia. Mas se desobedecermos, tudo se desintegra, se decompõe. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Salmo, não é? O Senhor diz no Salmo 37, 23 a 25, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Elimeleque não precisava ter fugido para longe, numa outra terra, buscar refúgio, não é, abrigo nas asas longe do Senhor, numa terra cujo Deus não era o Senhor. Ele poderia ter buscado abrigo e refúgio no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, e tudo irá bem. Tudo irá bem. Dificuldades passamos, mas com o Senhor nós vencemos. A memória do justo, em Provérbios capítulo 17 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Elimeleque, o nome Elimeleque significa Deus é rei, o Senhor é rei. Elimeleque não levou em conta que o Senhor é rei, é quem governa o universo e tem o controle de tudo.
Irmãs, Deus tem um controle de tudo, precisamos confiar nele. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. E Ele não desampara aqueles que o buscam. Em tempos difíceis, não devemos nos afastar do Senhor. Devemos estar em constante comunhão, através da oração, da leitura da palavra, meditar na sua palavra, comunhão com os irmãos, presentes na casa do Senhor. Muitos estão apegados com problemas, se afastam do Senhor. É um erro. Isso vai cair em ruína, vai cair em destruição. Desentrega, olha, se obedecermos à vontade de Deus, tudo na vida terá harmonia. Mesmo nós temos paz em nossos corações, mesmo passando por aflições, quando estamos dentro da vontade do nosso Deus. Devemos estar na vontade do Senhor, no centro da sua vontade. Quando nos afastamos, ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo, sem defesa, sem cobertura espiritual. Isso não é bom. Sempre precisamos buscar a direção de Deus. Sempre precisamos. Noemi agora, viúva, com 2 noras, também viúva, o que ela fez? Não foi fácil para Noemi, não foi fácil. Ela sofreu uma grande tragédia na sua vida, em todas as áreas. Psicologicamente, familiar, a morte do marido e depois dos filhos, sem a esperança de ter herdeiros, sem amparo na sua velhice. Noemi já era velha. Quando lemos o livro de Ruth, nós vemos quando ela diz: eu não posso providenciar para vocês uma família. Ainda ela diz: ainda que eu venha hoje ter marido e que vocês iriam esperar que ele crescesse? Não é? Porque eles tinham umas leis lá em Israel. Então ela sofreu psicologicamente, na sua família e no seu financeiro. Nós podemos ver Noemi e sua família, eles não eram pessoas pobres. Eles estavam enfrentando dificuldade porque havia escassez na terra, secura, fome, por causa do castigo da mão de Deus pesando. Ela era proprietária de terras. Lendo o livro, a gente encontra lá que teve um resgatador que resgatou, comprou a terra que pertencia ao seu filho. Nós estudando o livro, lendo o livro de Ruth, você vai entender. Certamente, o que fez Elimeleque? Ele vendeu a sua terra para que ele pudesse ter recursos para fazer uma nova vida na terra de Moabe. Agora ele morre seus filhos. E agora? Não tinha. Acabou, findou tudo. E o mais importante, espiritualmente, longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da vontade de Deus. Deus, Ele deve ser o nosso foco. Nós não podemos. Olha, tudo pode até desmoronar. As dificuldades vêm, a gente pode perder os nossos entes queridos. A gente pode perder as nossas finanças, elas se recuperam, né, com o esforço. A morte, ela é inevitável, é o que acontece. Mas se estamos perto do Senhor, nós encontramos forças e renovamos, e nos renovamos, e obtemos vitória nas nossas dificuldades. Mas Noemi, ela estava destruída. Não é o Senhor, não é disso, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Noemi estava passando por dificuldades neste momento. Mas
Mas Noemi, ela tomou uma decisão correta essa. Mesmo que a sua motivação foi errada. O mesmo que levou Noemi e a sua família lá para as terras de Moabe, está trazendo ela de volta. A fome, a necessidade. Não é? Ela voltou para Israel, não é, de forma diferente. Traz ela de volta de uma forma totalmente diferente. Agora ela estava pobre, ela mesmo diz, estou pobre. Ruth 1 diz, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Está vendo o que diz aqui? Ela voltou porque seus olhos não estavam fitos no Senhor, mas no que podia obter, mas no que ela podia obter. E Noemi também, ela achou errado em tentar dissuadir suas noras de irem com ela. A Bíblia diz, não é, que ela levantou, não é, e ela seguiu. Diz aqui, morreram também os seus filhos, e ela ficou desamparada. Então se dispôs Noemi com as suas noras, versículo 6 do capítulo 1, e voltou da terra de Moabe, não é? E saiu com ela, com as suas duas noras, do lugar onde estavam, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. E ela disse, ide, Noemi, voltai cada um para a casa da sua mãe. E ela adorou, não foi? Ela pediu, e o Senhor use convosco de benevolência. Pediu para as suas noras voltar, em vez de elas induzi-las, conduzi-las a Deus, ao verdadeiro, não é? Ela tentou influenciá-la e tirar delas o desejo de ir com ela, e elas voltarem para a sua casa paterna, de seus deuses, para suas práticas idólatras, e continuarem naquela vida que antes elas tinham. Certamente Noemi era amada pelas suas noras. Ambas queriam ir com ela. Ela se fez mãe daquelas mulheres. Ela chamava filhas minhas. Sabe, no livro de Ruth, esse tratamento de filhas minhas ou filha minha é citado, é falado 11 vezes no livro de Ruth. E aquelas mulheres com certeza amavam ela, porque você não quer a companhia de uma pessoa que você não ama. Mas olha, de tanto insistir, ela conseguiu, depois da terceira vez que Orfa voltasse para casa, para a sua casa paterna e os seus deuses. Não é? Nós encontramos no livro, no capítulo 1, não é? A insistência dela, e o versículo 14 diz, então de novo, chorando em alta voz, Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Noemi significa alegria, mas ela mesma trocou seu nome por Mara, que significa amargura. E Noemi, a sua amargura era contra Deus. Não é? E nos versículos, não é, 13, 20 e 21 do capítulo 1, diz assim, não, filha minhas, não é, quando elas estavam querendo ir, por vossa causa, a mim e minha amargura, eu tenho o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Então, ela mesma mudou o seu nome. De alegria para amargura. Irmãs, Deus diz na sua palavra, ela estava queixosa. Por que, pois, se queixou um homem vivente?
Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Ela não estava se queixando do seu pecado, ela estava se queixando de Deus. Eu estou nesse estado porque Deus fez isso comigo. Não, Deus. Ela estava passando por uma provação naquele momento e ela não estava sendo aprovada. Mas também aquilo era consequências, não é? Do pecado. A palavra amargura aqui nesse texto é excesso de sofrimento, não é? Seria traduzida como um desamparo. Era isso que ela queria dizer. Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, é grande, meu sofrimento é grande demais. Deus já tinha desamparado. Mas ela não reconheceu o seu pecado. Noemi deixou seu coração ser tomado pela amargura. Consequentemente, a amargura levou ao queixume. Devemos ter cuidado, irmãos. São pecados muito comuns que nós, mulheres, nos deixamos cair. Nós tropeçamos. A amargura, não é? A murmuração. A amargura, aquela azedume. Nada está bom. Pecado faz isso, esse é um pecado terrível. A murmuração é a queixa, sempre se queixando, se lamuriando, coitadinha, não é? Noemi estava uma coitadinha. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que Deus diz. Efésios, não é? No livro de Efésios 4:31, longe de vós toda amargura. Você sabe por quê? Porque devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Esse versículo diz mais: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como malícia. Isso está em Efésios 4:31 e Efésios 5:1, que é a resposta do porquê não termos amargura, temos o sabor amargo, azedo na nossa vida, sermos dominados por isso. Hebreus, ele também exorta: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãs, é muito fácil você influenciar uma pessoa para o mal. É muito fácil. Devemos ter cuidado, irmãos. Filipenses diz: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Por quê? Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãs, nós devemos resplandecer a Cristo. Um luzeiro, ele ilumina muito. Deus disse que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. E a murmuração, a contenda, a amargura não nos deixa resplandecer neste mundo. Mas Noemi viu o que Deus podia fazer pelos seus. Naum diz, Naum 1:7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Quando Noemi voltou, decidiu sair de Moabe e voltar para Belém, para as terras de Judá, ela voltou a buscar refúgio no Senhor. Deus é bom, irmãos, em todo o tempo, e Ele é fortaleza no dia da angústia. Nós não precisamos passar por tudo isso. Ruth foi com ela. E o que fez Ruth? Nós vimos o que fez Elimeleque, nós vimos o que fez, não é? Orfa voltou e o nome dela foi esquecido na história. E Ruth o que fez? Ruth significa amiga, companheira. Também pode trazer a ideia de aquela que é bela de se ver. Este título remete à imensa facilidade em fazer amigos e expor suas ideias, além de ser extremamente leal e buscar seus objetivos com persistência.
ela faz jus, Ruth faz jus ao nome dela e o que significa, né? O que significa o nome dela. Ruth, quem era? Uma moabita, uma mulher estrangeira. É que era um povo, não é? A moabita era desprezado por Israel. Mas ela buscou refúgio, ela buscou proteção debaixo das asas do Deus de Israel. Ruth, ela foi perseverante. A sua sogra, volta, filha minha. Lembra? Era assim que Noemi tratava as suas noras. E no versículo 16 do capítulo 1 diz assim: não me istes para te deixar e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ela foi perseverante, persistente. Ela não desistiu, ela seguiu a Noemi. Ela fez de Noemi sua mãe. Mas ela foi muito mais além. Esse versículo, eu acho que é um dos versículos mais lindos da Bíblia, o versículo de Ruth, do livro de Ruth, do capítulo 1, versículos 16 e 17. Não é muito bonito, eu chegar a emocionar. Além dela ser perseverante, ela tomou a decisão de crer no Senhor. Ela fez do Senhor o seu Deus. O versículo 17 diz: o teu Deus é o meu Deus. Ela disse que Deus seria o seu Deus, o seu Senhor. E ela disse para Ruth: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lealdade, irmãos. Uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Ruth podia confiar naquela mulher. Nós somos pessoas confiáveis, nós somos perseverantes em seguir ao Senhor, persistimos em seguir ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, verdadeiramente. A nossa confiança está depositada nele, somente nele. Ruth foi submissa também e obediente. Ela disse, respondeu a Ruth: tudo o que me disseres farei. Ela se mudou para uma terra, isso em Ruth 3:5. Ela se mudou para uma terra que ela não conhecia, de costumes diferentes. Então ela recebeu certamente a orientação de Ruth, de Noemi. E ela seguiu todos os conselhos, tudo que a sua sogra disse para ela fazer, ela fez. Ela foi obediente. Ruth foi submissa e obediente. E Ruth amou a sua sogra. Irmãs, a gente não segue uma pessoa e não quer estar perto de alguém que a gente não ama. Não é? E ela disse: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ela amou, ela tratou com carinho. Quando ela foi ao campo colher, porque em Israel Deus tinha dado ordem para que eles não fizessem uma limpeza nos campos, quando eles fossem fazer a colheita, eles deixassem o que caísse, ficava para que os pobres da terra colhessem. E Noemi tinha dito a ela, eles chegaram, quando elas voltaram, não é, para Belém, era na época da colheita. Então, ela seguia a orientação de Noemi. E ela trazia, quando Boaz deu o alimento para ela e acolheu ela lá no campo dele, o que sobejou, ela levou para sua sogra. Ela comeu, mas ela disse: não, minha sogra está com fome. Ela levou, ela se lembrou, ela amava, ela cuidava, ela assumiu aquela mulher como sendo sua mãe. E ela amou, ela cuidou da sua sogra. Ela deu um bom testemunho em Israel. Veja só, Boaz, quando ela
estava lá, não é, na terra em Boaz 2:11, num dos momentos lá que ela teve contato, ele disse assim, respondeu Boaz, ele disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecia. E as amigas de Noemi disse, em 4:15, a tua nora que te ama. O amor dela, de Ruth, era reconhecido por toda a nação de Israel. Eles disseram, ela te vale mais do que 7 filhos. Ela deu um bom testemunho. Em Ruth 13:11 ainda diz, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Mulher virtuosa, irmãs. Alguns estudiosos dizem que o livro de Salomão, aquele capítulo 31 da mulher virtuosa, foi baseado nela. Alguns estudiosos, eu não posso afirmar isso, nem estou afirmando. Ela era uma mulher virtuosa. Deus a abençoou. Nós rogamos as bênçãos do Senhor. Deus abençoou aquela mulher. Mas nós somos dignos da bênção de Deus. Nós somos abençoáveis. Abençoável é ser digno. Todos nós, Senhor, nos abençoa. Nos abençoa, Senhor, nisso, nos abençoa. Mas nós somos dignos. Elimeleque não foi digno de ser abençoado por Deus. Ele fugiu, ele estava longe de Deus. Noemi também não foi digno. Seus filhos fizeram o que era errado diante de Deus, não foram abençoados pelo Senhor. Mas ela foi digna, ela foi uma mulher abençoável. Nós devemos pedir a Deus, Senhor, faz de mim uma pessoa abençoada, ou seja, digna de ser abençoada pelo Senhor. Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. Os seus vizinhos, Ruth 4:17 diz, os vizinhos lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Em Mateus nós encontramos o nome de Ruth. Mateus 1:5-6. Salom gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Além de ser digna de ser abençoada, foi abençoadora da sua sogra. Aquela mulher, antes destruída, agora tinha alento, esperança e confiança em Deus. Noemi fez um prodígio, não é? É claro que Ruth fez um prodígio. É claro que a honra e a glória deve ser dada ao Senhor, porque ela creu em Deus e Deus fez uma transformação, uma mudança na vida daquela mulher e transformou também Noemi por causa da vida de Ruth. Então, irmãs, para concluir, eu gostaria de dizer, nosso caminho e pensamentos não são iguais ao de Deus. Né? Isaías 55 já diz. Nós devemos buscar o caminho do Senhor e temer. A Bíblia diz que feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não deixe que as circunstâncias amargas da nossa vida, nós não devemos deixar que as circunstâncias marquem a nossa vida. Nós não podemos controlar as circunstâncias, não podemos, mas podemos controlar a nossa reação a elas. Deus está no controle de tudo, confie nele. As dificuldades, elas virão. Como vamos reagir a elas, o que vamos fazer, depende de como nós estamos diante de Deus, não é? Obediência e submissão a Deus são fundamentais para uma vida feliz. Provérbios 28:14 diz, feliz o homem, constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal.
Obediência e submissão vai trazer felicidade. A constância no temor de Deus. Vamos andar no temor do Senhor. Confiar em Deus é resultado, não é? Resulta em descansar nele. E de que Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É o que diz Filipenses 4:19. Então vamos confiar, descansar no Senhor, porque Ele vai suprir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que a Tua palavra possa calar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Faz de nós, Senhor, mulheres abençoáveis. Que bênção, minhas amadas. Espero que tenham aprendido do Senhor o que Ele tem preparado, né? O que Ele preparou e usou agora a nossa irmã, a serva do Senhor, a irmã Conceição. Que cada palavra possa ter chegado, encontrado morada no coração de cada uma e que a gente possa colocar em prática. Em primeiro lugar, confiar no Senhor, não é? Ter nele a nossa segurança e saber que nada foge do controle dele, mesmo as dificuldades que estamos passando, mas que a gente possa aprender a depender dele. Agradeço a cada uma que esteve aqui conosco, né, por disponibilizar esse tempo. As irmãs que vão assistir isso depois, algumas não vão poder estar nesse momento agora, onde está estreando o vídeo, né? Não vão poder devido a outros compromissos, mas vão assistir depois. Que também passem para outras pessoas, para que essa palavra chegue ao coração de quem está precisando da palavra do Senhor. Eu agradeço a cada uma que esteve aqui conosco e nos deixamos à disposição, né? A diretoria da USAF esse ano enfrentou, né, está enfrentando essas dificuldades, mas Deus tem nos dado a graça e a sabedoria de administrar e a gente não deixar de ter esse contato com as irmãs. Estejam orando, né, por mais 2 intercâmbios que vamos ter. Próximo agora é dia 18 de julho com a nossa irmã Érica, a missionária, né, da APEC, então estejam orando por ela. Vai ser por esse canal aqui e dia 18 às 19h30. Então estejam orando e a gente talvez chegue com mais alguma novidade, porque estamos ainda aprendendo a usar essas novas ferramentas, né? Mas estejam desde já orando. E as amadas que quiserem também fazer especial, já sabem, entrem em contato conosco. E falando nisso, vamos agora ao nosso término com mais um louvor, né, da nossa querida irmã Etel, sempre com Jesus. Então, que cada uma se sinta abraçada e que a gente possa estar sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meditem na letra desse hino e até o próximo encontro. Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço a todas, um grande beijo. Amém. Boa noite, irei louvar com o hino Para Sempre com Jesus. Aguardo o dia em que Jesus virá para sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará para si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a Ele os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Com Ele estaremos para sempre com Jesus.
céus ficarão, de glória revestido pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor. Oh, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a Ele os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Com Ele estaremos para sempre com Jesus. Amém. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão todas. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, vamos juntos, entregar-me a Ti, sim, Senhor, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em Ti, eu descanso em Teu amor. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais